Começa o programa de hoje falando sobre custo de produção, só que na safra 2021-2022. Olha, o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, trouxe números importantes em relação ao que deve ser o custo de produção do sojicultor mato-grossense. E ele vai subir 10,02%. Como é que pode ter essa situação? Primeiro, em relação ao fator dólar e depois aos insumos que são utilizados pelo produtor rural e que vão ser utilizados na safra 2021-2022. Como a maior parte, ou boa parte, já trabalha com esses custos de produção, já que a safra 2021 já é uma situação bem resolvida, de certo modo no campo, mas principalmente na comercialização, o foco fica na 21-22. É o que nós vamos mostrar agora. A primeira tela mostra como é que estão esses custos de produção. Você tem aqui custo de produção de soja em Mato Grosso, vindo com a seguinte situação, o dólar ponderado, olha só, o dólar ponderado para esse período com alta de 13,53%, então ele fica maior, 13,53%, esse é o fator que nós temos aqui em relação ao custo de produção para a safra 21-22 e que você acompanha aqui no Agricultura BR. Um outro elemento importante fica por conta do custo maior com sementes, 9,08%, 9,08% de alta para esse custo de produção. O custo de fertilizantes deve subir 9,07%, é o que a Agricultura BR vai apresentando para você, de acordo com o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária. E por último, os custos dos defensivos agrícolas que estão sendo citados aqui pelo Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, com uma alta de 10,90%. É por isso que nós chegamos aí a uma média geral de custo de produção para a safra 21-22 de soja no estado do Mato Grosso, de acordo com a equipe do IMEA, de 10,02%. O custo efetivo aí por hectare, então, é de 10,2% de alta frente à safra 2020-2021. Veja só, nós estamos falando da safra 21-22, aqui eu tenho o valor de quanto que vai custar cada hectare médio plantado no estado de Mato Grosso. R$ 4.619,74 por hectare. Aí essa alta, como nós já tínhamos dito, fica por conta de uma alta de 10,02%, é o que eu vou mostrando aqui com os nossos amigos que estão nos acompanhando neste momento para falar a respeito de custo de produção de soja, o IMEA já mostrando como é que deve ficar esse cenário para a safra 21-22. E agora nós vamos falar sobre previsão do tempo, sobre umidade de solo e o que pode acontecer em relação às áreas de produção do Brasil. Se tem uma área que está trazendo muita preocupação, é sem dúvida do estado do Rio Grande do Sul. Para falar a respeito deste assunto, eu converso agora com o engenheiro agrônomo e gerente de negócios da Geosys na América Latina, o Gustavo Libardi, que conversa conosco agora a respeito deste tema. E vamos falar com ele. Gustavo, obrigado pela sua participação aqui no Agricultura BR. Nós queremos saber o seguinte, Rio Grande do Sul está sendo bastante afetado pelos fatores climáticos, é um ano de laninha, está atrasado o cultivo de soja no Rio Grande do Sul, porque o produtor não está vendo condições. Como é que deve ficar essa situação climática no Rio Grande do Sul? Gustavo, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano, obrigado. Satisfação enorme aí falar com vocês e todos os telespectadores. Sem dúvida, a região sul, como um todo, vem sofrendo, né, com os baixos índices de precipitação desde agosto, né? A gente vem observando isso não só na região sul, mas em boa parte aí das regiões agrícolas do Brasil, sofrendo inclusive desde março, né, algumas regiões como é o caso do Mato Grosso, né? Isso reflete, obviamente, uma redução, né, em baixos níveis de umidade do solo, que sabemos, né, a importância que essa umidade do solo tem para o desenvolvimento dessa fase inicial da cultura da soja, né?
estabelecimento da cultura, o crescimento de raízes, o acesso aos nutrientes tão importantes. E como dizem, né, 50% aí do sucesso de uma lavoura se define nessa fase de desenvolvimento inicial. A gente vem observando, a gente registra, né, hoje os menores níveis de umidade do solo para a região sul dos últimos 30 anos, né? Então, realmente níveis bem ruins para a umidade. Entretanto, o cenário para os próximos 10 dias se mostra bastante favorável, com o aumento dessas chuvas, que pode, então, ter um impacto positivo nessa umidade do solo. Isso a gente vai monitorar, até porque, ao mesmo tempo, a gente vê uma onda de calor, né, que vai do Rio Grande do Sul, aí, que deve chegar até o Mato Grosso, passando por Goiás, que deve aumentar aí, em média 3, 5 graus a temperatura para as próximas semanas. Então, isso pode ter um impacto ao mesmo tempo que vai chover, né? Ter essa maior evapotranspiração devido às altas temperaturas, né? Que então é a perda de água aí do solo pelas plantas também. Então, a gente está monitorando o mês de novembro, né, no Rio Grande do Sul, falando do estado do Rio Grande do Sul, mês de novembro, então a chuva acumulada é a mais baixa aí comparada aos últimos 8 anos, né? Então a gente está em níveis de chuva no Rio Grande do Sul semelhantes a 2012. Até o dia de hoje, dia 23, a gente registra aí em torno de 30 milímetros de chuva acumulado no mês, e aí temos até o dia 30, né, os próximos dias aí, podendo chover de 30 a 60 milímetros. Então isso é bom, tem chuva, né, marcando aí para os próximos dias no Rio Grande do Sul. Então a gente deve chegar um acumulado aí no mês de 60 a 90 milímetros, mas a média, né, para o período do mês aí de novembro seria de 160 milímetros. Então ainda, apesar de boas chuvas nos próximos dias, nos próximos 10 dias, ainda vai estar bem abaixo da média histórica, né? E ainda vamos lembrar que estamos no ano aí de Laninha, né? Então a previsão ainda de poucas chuvas a partir do mês que vem, né? Dezembro até fevereiro. Essa onda de calor, só aproveitando, né, para o Rio Grande do Sul, algumas regiões, a região central, principalmente do Rio Grande do Sul, deve ultrapassar aí os 35 graus nos próximos dias. Então isso vai limitar, de fato, que mesmo com chuvas, que a umidade do solo atinja níveis médios históricos aí favoráveis para o desenvolvimento inicial da soja. Gustavo, e nós queremos saber, então, como é que outros estados, porque parte do Mato Grosso, por exemplo, também vive um momento difícil em relação à umidade de solo, faltam chuvas e assim por diante, e a umidade do solo é baixa. Como é que deve ficar em outras áreas de produção em demais estados do país? O Mato Grosso, que é o maior estado produtor de soja, né, do Brasil, passa por um momento de seca, né, e a umidade do solo para os próximos dias deve cair ainda mais, né? Então isso é preocupante também para aquelas áreas que já foram semeadas, que teve um desenvolvimento inicial. Muito claro para as previsões aí que a umidade do solo deve cair ainda mais para o Mato Grosso, tá? A região do Maranhão, Tocantins, Piauí, Bahia, né, o Mato Piba, tem chovido, né, recentemente, nos últimos dias tem chovido lá na região, mas a previsão indica para os próximos 10 dias aí seca, tá? Então deve ter uma estiagem aí, vamos dizer assim, de alguns dias nas próximas semanas, tá? E praticamente, a gente poderia generalizar, em praticamente todas as regiões produtoras aí do Brasil, a gente tem chuva irregular, tá? Sendo, na nossa previsão, as chuvas estão bastante irregulares. Isso possivelmente deve impactar, né, a produção do Brasil de soja. A gente tem visto aí as previsões da Conab e de outros institutos, né, mas as condições então seguem então desfavoráveis nesse início do ciclo da soja. A nossa previsão ela segue um pouco mais cautelosa, né? A gente fala aí de 130 milhões de toneladas, ou um pouco menos, de produção de soja nessa safra, né? Apesar do aumento da área, né, da plantada, isso se concretiza ainda, ninguém está dizendo que vai cair, pelo contrário, a área plantada aumentou, né? A gente fala aí de mais de 38 milhões de hectares, né? Mas, de fato, a produtividade média, né, do talhão, do hectare ali, vamos dizer, a produção por unidade de produção ali do hectare
deve ser no mesmo nível dos últimos anos, né? O que é bom em tudo isso é que o mercado comprador, né, segue otimista, né? Então a gente tem algumas regiões, inclusive, que já comercializam a soja que vai ser plantada ainda no segundo semestre do ano que vem, né? A soja que vai ser colhida em 2022. Então essa é uma boa notícia. Então a área deve se manter firme, a área plantada, né? E torcendo aí para que realmente as chuvas se estabilizem. Gustavo, para encerrar aqui a nossa entrevista, como que a Gelsi está vendo a questão climática aqui do país, nesses estados produtores, nas próximas semanas? Sim, nessas regiões muita gente já plantou, né? A gente acompanha aí o desenvolvimento se colocando nos mesmos níveis dos últimos anos. Existem agora a fase, né, das aplicações, as primeiras pulverizações. Então, a tendência está mais normal. Apesar da irregularidade das chuvas, a gente pode dizer que esse meio, né, entre a região Cerrado e o Sul, um pouco mais ao Nordeste, também tem favorecido um pouco mais a produção esse ano. Mas, de novo, a situação para o Brasil todo é bastante crítica, né? A gente percebe uma baixa, níveis realmente históricos aí, né, tão baixos aí nos últimos 30 anos, mas então a gente tenta buscar, de fato, qualquer chuva que a gente observa, chuvas pontuais, já é uma boa notícia para todos. Obrigado, Gustavo. Um grande abraço a você, Gustavo, que traz as informações, analista da Geosys, um dos gestores da Geosys, que traz aqui semanalmente informações no Agricultura BR sobre fator climático, previsão do tempo e como que ela atinge as áreas de lavoura e pastagem do Brasil e também de outros países. Olha, nós vamos para o intervalo comercial, daqui a pouco eu falo sobre soja de Chicago, falo também sobre dólar e como que o movimento de câmbio tem influenciado os negócios no país. Vou para o intervalo e volto já. Fala agora sobre o setor sucroenergético e nós quisemos saber do professor Marcos Fava Neves o que ele espera do próximo ano para esse setor. O ano começou complicado para o setor sucroalcooleiro do Brasil, veio com a questão da crise do petróleo, que derrubou o valor do barril no mundo todo, isso afetou o valor do etanol, e depois, né, logo na sequência, o Covid, que fez com que o consumo também diminuísse muito de etanol no país. Mas acabou que está se encerrando um ano até que positivo para o sucro energético. Perguntamos como que deve ser o próximo ano para o professor e ele respondeu. O setor de cana teve realmente esse ano os altos e baixos e altos. E esse alto agora está mais alto do que no começo do ano. Foi um momento incrível onde a pandemia reduziu o consumo de combustível, portanto ela atingiu o etanol junto com a queda de preços do petróleo, mas tivemos uma janela fantástica para exportação de açúcar. O Brasil provavelmente vai fechar esse ano exportando quase 10 milhões de toneladas a mais do que o ano passado. E a situação fica ainda melhor porque de preços. Nós temos uma safra do ano que vem que deve ser talvez menor do que a desse ano, em virtude do clima seco que castigou bastante aí os canaviais. Nós temos a economia voltando, portanto o consumo de combustíveis aumentando. E nós temos déficit, essa é a novidade, no mercado mundial de açúcar devido a frustrações agora na safra 2021, que começa em outubro, né, fora do Brasil, começou em outubro, em alguns outros grandes produtores. Então eu estou muito confiante no resultado da cana para o ano que vem. Falamos agora a respeito, dando continuidade ao setor sucroalcooleiro, rapidamente, o etanol brasileiro, de acordo com a ANP, que é a agência nacional que cuida das questões dos combustíveis no país, informa que o combustível só é competitivo em 3 estados em todo o Brasil. São eles Goiás, Mato Grosso e Minas Gerais. Os demais estados, a gasolina tem preço mais competitivo, portanto, quer dizer o seguinte, que o valor do etanol fica ali acima de 70% em relação à gasolina, que é a relação que é feita para se saber. Então, etanol no Brasil apenas em 3 estados é interessante no momento do abastecimento. É uma questão voltada para o consumidor, mas faz parte da cadeia produtiva também. Vamos falar agora de um assunto muito sério, sementes piratas. E olha só, o governo deve endurecer as regras para os produtores ou aqueles que são semeando que utilizam desse tipo de tecnologia, por exemplo, pirataria. E esse é o assunto do Walter Pulga Júnior. Como é que o governo vai fazer para conseguir
ter esse controle? Porque controlar semente pirata é muito difícil, Pulga. É muito difícil mesmo, por isso há um estudo já para estruturar o recebimento de informações daqueles produtores, Fabiano, que conseguem produzir ou guardar sementes salvas, né? Um direito que ele tem. Mas ele precisa informar isso ao governo para que não seja confundido com os criminosos. E por isso o governo prepara aí um novo decreto para endurecer o combate às chamadas sementes piratas, né? O problema já representa, segundo estimativas, mais de 1/3 do mercado que movimenta 24 bilhões de reais por ano. Bom, o decreto já está pronto para ser publicado, como anunciava hoje o jornal Valor Econômico, né? E vai endurecer mesmo. As multas podem chegar agora a até 250% do valor do produto. Bom, a ideia, no entanto, é agregar informações sobre o que é produzido para uso próprio. A única maneira de fazer um controle eficiente e planejar aí a fiscalização é reconhecer esse universo, como ele opera, né? Como lembrava a Virgínia Carpe. Ela é coordenadora geral de sementes e mudas do Ministério da Agricultura. O plano é desenvolver ferramentas para que as declarações de quem tem semente salva sejam informatizadas. E apuradas, né? Lógico, analisadas. Agora, qual é a gravidade da situação? 29% de toda a soja plantada no país ocorre com semente pirata. Agora, a situação é mais grave ainda com arroz. Arroz, 44% da semente é pirada na estimativa da Abracem, Associação Brasileira de Sementes e Mudas, né? Algodão, 43% do algodão plantado também é com semente pirata. Agora, preocupação é com feijão, né? 88% do feijão plantado é, lógico, pirata, né? Se a declaração é só cultivar protegida, é fácil alegar na fiscalização que aquela variedade é de domínio público, como lembrou a Carpe, né? Hoje não temos como saber se é ou não, como você bem lembrou também, Fabiano. Agora, com a nova regra, ficaria um pouco mais fácil rastrear. E no caso de comprovar a utilização de semente pirata, o que nós teríamos seria a possibilidade de aplicar uma multa de até 250% no valor comercial desses produtos. Por isso, o produtor deve ficar atento que a fiscalização vai fechando lentamente e isso vai trazer problemas lá na frente. O prejuízo é estimado em mais ou menos 2 bilhões e 400 milhões de reais todo ano. Cerca de 10% pelo menos de um mercado que vale, aí movimenta, né? É estimado em 24 bilhões de reais. Portanto, é realmente uma preocupação das empresas que trabalham. E por que isso? Bom, o que ocorre é que você desrespeita aí o trabalho de pesquisadores, o trabalho de empresas que investiram em laboratório, o trabalho de empresas como a Embrapa, por exemplo, né? E isso vai trazendo prejuízo, né? E desestímulo ao avanço na pesquisa de novas sementes, novas cultivares. Por isso, é importante que o produtor tenha consciência também de que, de fato, custa um pouco mais caro usar semente certificada. De fato, custa mais caro, mas isso garante a evolução do produto em função de pesquisas novas, já que as empresas e as instituições se dedicam a esse trabalho. É uma pressão maior do governo. Agora, lembrando, né, é muito difícil controlar esse mercado. Vamos tentando, né, incentivar o produtor a adquirir sementes certificadas e, lógico, né, com rentabilidade, produtividade assegurada por quem fornece essa semente. Fabiano? Tá certo, Pulga, obrigado pela sua participação. Bom, e aqui o Henrique Maluf, que participa regularmente, né, acompanha o Agricultura BR, mandou um recado aqui a respeito das sementes piratas. O Pulga deve estar me ouvindo ainda. Ele fala a respeito da questão da tributação. As sementes são muito caras por conta também dos tributos que são pagos no Brasil, de acordo com o Maluf, telespectador aqui que acompanha diariamente o Agricultura BR. E daqui a pouco no Agricultura BR você vai saber sobre produção de trigo e também de uma feira que acontece lá no Rio Grande do Sul. Eu volto já. E no Rio Grande do Sul vamos falar sobre a Fenatrigo, que já organiza ali os estandes, a participação de expositores e também de como que vai ser esse público presente. A reportagem é de Paulo Andrei.
Olá para você que acompanha o canal do Boi de Cruz Alta. Hoje aqui no Rio Grande do Sul a gente volta a falar sobre a nossa querida Fenatrigo e como andam os preparativos para a próxima edição. Eu converso com o presidente da feira, Moacir Medeiros. Então, Moacir, como que chega a comercialização e essas outras etapas que vêm sendo analisadas a cada novo mês, né, a cada nova etapa da Fenatrigo? Exatamente. Nós já viemos trabalhando já há um bom tempo na feira, né, na parte de organização em todos os sentidos que tem, são várias comissões sendo formadas e agora chegou o momento da comercialização, né? Então nós já estamos com a equipe a campo aí, vendendo os espaços, né? Está grande a procura, os expositores já tradicionais já estão reservando seus espaços e fechando os negócios. E também já tem uma lista de espera já para novos expositores. Então está tudo correndo muito bem, acredito que nós vamos conseguir realizar uma grande feira, desde que o principal seja, né, que a nossa, vamos dizer assim, essa pandemia acabe e as coisas voltem tudo ao normal, né? Então aí eu acredito que nós vamos realizar uma grande feira e a gente está trabalhando com essa aposta. Com base nas outras feiras que nós tivemos esse ano, Expo Direto, Expo Inter, tem como tirar uma base, né, e uma perspectiva para a Fenatrigo do ano que vem? São um pouco diferenciadas as feiras, né? A Expo Inter, ela abrange vários segmentos que a gente também tem aqui, mas não tanto ao porte da Expo Inter, né? A própria Expo Direto também é uma feira extremamente de negócios, onde mesmo com a pandemia, eles conseguiram realizar uma feira mais assim virtual, vamos dizer assim, né? Quer dizer, a Expo Direto não, a Expo Inter fez uma virtual. A Expo Direto, ela está pensando numa feira hídrica agora pela frente, né? Híbrida, desculpa. Então, acredito que a Expo Direto nos moldes de negócio ainda possa se realizar. Mas a nossa Fenatrigo, ela depende muito do público. Então a nossa feira, ela tem que ser presencial, né? Porque elas são atrações também diferentes, não é uma feira só de negócio. Nós estamos com muitas inovações no negócio, o agronegócio vai ser muito inovado, né? Nós temos o Galpão Agrotec lá, que é uma grande novidade e tem dado certo. Rua do Agronegócio, por exemplo, também Avenida do Agro, né, que nós estamos chamando. Enfim, mas a nossa feira é multissetorial. Então ela tem lazer, tem o comércio, a indústria e onde requer presença de público. Então, sem a presença do público, nós não conseguimos realizar a feira. Ok, então, Moacir, muito obrigado pela entrevista e a gente fica torcendo aqui pelo sucesso da próxima edição da Fenatrigo. De Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, Paulo Andrei. Voltamos a falar da importância da utilização de sementes certificadas, principalmente na cultura do feijão. Os números da cultura do feijão realmente chamam a atenção, já que mais de 80% são sementes piratas no Brasil. Você vai acompanhar como que isso acaba trazendo produtividades mais baixas na reportagem de Mauro Andrade. A pesquisa disponibiliza ao produtor sementes certificadas com grande potencial produtivo e com resistência ou tolerância às principais doenças da cultura. O desenvolvimento de uma nova cultivar, especificamente no caso aqui de feijão, ela demora em torno aí de 10 anos. Então, desde lá do cruzamento, da escolha, né, dos genitores, toda a condução do programa de melhoramento até essa cultivar chegar no mercado, né, são muitos anos de trabalho. Nós temos hoje no mercado cultivares com potencial de quase 5.000 quilos por hectare. Em contrapartida, aí, né, nós temos a média nacional gira em torno de 1.500 quilos por hectare, produtividade. Então, há uma diferença muito grande entre a produtividade real, né, aquilo que os agricultores estão colhendo, né, no Brasil, e o potencial que nós temos, né, de cultivares e materiais genéticos. Isso se deve, né, por alguns fatores. Primeiro, a baixa taxa de utilização de semente certificada, né, as boas práticas agronômicas que muitas vezes não são cumpridas, né, e o inadequado posicionamento das cultivares. O Instituto de Desenvolvimento Rural, IAPAR, está disponibilizando 2 variedades de feijão no mercado. O IDR Paraná possui diversas cultivares de feijão no seu portfólio. As últimas cultivares lançadas foram IPR Urutau, do Grupo Preto,
com potencial de produtividade, né, potencial genético de 4.900 quilos por hectare, e o IPR Sabiá, do Grupo Comercial Carioca, com potencial de 4.800 quilos por hectare. Essas duas cultivares, elas são resistentes ou moderadamente resistentes às principais doenças da cultura, então isso já ajuda bastante o agricultor, né, numa menor utilização de agrotóxicos. Algumas doenças que inclusive são difíceis de serem controladas com produtos químicos, então a principal ferramenta é o controle genético. Essas cultivares apresentam um ciclo médio, né, em torno de 88 dias, então é possível inserir, né, a cultura do feijão em janelas mais estreitas de cultivo. O IDR Paraná também possui cultivares de ciclo precoce. São duas, né, IPR Curió e IPR Andorinha. O IPR Curió tem ciclo de 70 dias, então se o agricultor tiver problemas, né, de janelas mais apertadas ainda, é uma ótima opção. Agricultores também de regiões um pouco mais frias, que podem ter problemas com geadas precoces, a utilização dessas cultivares precoces torna uma ótima ferramenta, né, para tentar diversificar o cultivo, aumentar a rentabilidade e produzir, é claro, um produto, um feijão de ótima qualidade. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. Nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco nós vamos trazer uma entrevista muito especial a respeito de conflitos agrários no Mato Grosso do Sul e também em outros estados brasileiros. Eu vou para o intervalo e volto já. Você vai conhecer agora um projeto que foi aprovado no Senado brasileiro que deve fazer com que a telecomunicação, principalmente a internet, seja facilitada no campo. A reportagem é de Berenice Leite. Aprovado por 69 votos, o Senado encaminhou para a sanção do presidente o PL que define novas regras para o Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, criado em 2000. Na prática, áreas remotas e pouco habitadas do interior do Brasil vão receber investimentos massivos em conectividade e internet, o que vai ampliar as possibilidades de negócios agrícolas. Isso na área da agricultura, por exemplo, né, através da comunicação inteligente e até autônoma, né, você pode melhorar o nível de irrigação de colheitas, direcionamento de aerogeradores em função das condições climáticas. Com a mudança, os recursos vão poder ser utilizados para levar a conectividade ao meio rural. E assim, agricultores, incluindo os cooperados, vão poder acessar diversas tecnologias que vão trazer mais competitividade e sustentabilidade aos seus negócios. Antes, as verbas não podiam ser aplicadas em serviços oferecidos pelo setor privado. Os recursos do fundo também incluem a construção da infraestrutura necessária para garantir o acesso à rede, que vai beneficiar também a educação. Isso significa a internet chegando às escolas públicas fora de áreas urbanas até 2024. O texto agora segue para a sanção do presidente Bolsonaro. De Brasília, Berenice Leite. Nós vamos falar agora de um assunto extremamente sério agora e que impacta pelo menos 150 produtores, eu diria 150 famílias no Mato Grosso do Sul e também tantas outras, aí entra na casa de milhares em todo o Brasil. A invasão de terras, o não direito à propriedade, o desrespeito ao direito à propriedade, situações que revoltam as populações, deixam com medo quem está no campo, que está sempre descoberto, não tem guarda, porque o policiamento é muito mais complicado. Vamos falar agora da invasão de terras por indígenas no Mato Grosso do Sul, que vem acontecendo. Você já acompanhou nas últimas semanas aqui uma série de reportagens feitas por Vinícius Souza e Gadiel Chaparro, e agora nós vamos entrar nesse assunto de uma maneira um
pouco mais aguda, um pouco mais profunda, eu recebo aqui a advogada Luana Ruiz, ela que vai falar sobre esse tema, responder perguntas também que estão chegando aqui para o canal do Boi, e é a nossa convidada de hoje. Luana, é sempre um prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios, infelizmente para falar de algo que é muito desagradável, né, que é essa questão da invasão de terras. E eu te perguntar, vou fazer essa pergunta agora aberta, né, para todo mundo ouvir, mas essa questão, muita gente com terra invadida, com direito à reposição, né, com direito a voltar a ocupar suas terras, mas isso não acontece, vai sendo protelado. Tá? Quais são as expectativas atuais para esses produtores? Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, eu também quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui, levando informações para os produtores rurais, e realmente é um assunto desagradável, mas é algo que tem que ser enfrentado. É importante nós entendermos a reintegração de posse enquanto decisão judicial não cumprida e a reintegração de posse enquanto decisão judicial suspensa. Porque o que nós temos hoje é, as reintegrações de posse são julgadas procedentes, o Poder Judiciário, na primeira instância e no TRF3, no Tribunal Regional, em regra, deferem a reintegração de posse, e chega no STF e o Supremo, em uma suspensão de liminar, suspende aquela reintegração de posse. Então, não se tratam de decisões não cumpridas, se tratam de decisões suspensas pelo próprio Poder Judiciário, que havia dado a primeira decisão determinando a reintegração de posse. Isso tem que ficar muito claro, porque passa uma impressão de que o governo federal não está agindo porque é governo federal, porque demanda toda uma estrutura do governo federal na questão de policiamento para o cumprimento das reintegrações de posse. E é muito importante nós separarmos o que é decisão judicial não cumprida e decisão judicial suspensa. O Mato Grosso do Sul hoje enfrenta liminares ou mérito, que determinam a reintegração de posse, mas que foram suspensas pelas Cortes Superiores, no caso pelo Supremo. A culpa está na mão da Suprema Corte. Eu vou fazer essa pergunta agora sobre a Suprema Corte, sobre o STF. Antes eu vou pedir para a minha equipe de produção, pode colocar as imagens aí do que vem acontecendo no Mato Grosso do Sul. Nós temos áreas invadidas, áreas de produção de milho queimadas, nós temos máquinas agrícolas apedrejadas, gente passando todo tipo de aperto no campo. Mas aí eu completo essa pergunta, o que acontece no STF, na Suprema Corte Brasileira, para que chegue lá e se suspenda, chegue lá e não dê andamento àquilo que é direito desse cidadão? Eu entendo que um equívoco ou uma anomalia jurídica. Eu não tenho como responder o que acontece na cabeça daqueles ministros para analisarem uma situação como essas que vocês veem aí, de um absurdo, de um abuso, de um desrespeito, de agressões que os indígenas cometem, e pelo simples fato de serem indígenas, a Suprema Corte entende que eles teriam legitimidade, que seria uma luta legítima por direitos. E as decisões de suspensão de reintegração de posse, em regra, são pautadas na arguição de risco à ordem pública, ou seja, os índios prometem resistir ao cumprimento das decisões, prometem suicídio coletivo, prometem derramamento de sangue, e o Poder Judiciário, para evitar um problema maior, que é a ameaça dos próprios indígenas de derramamento de sangue, sob o argumento de protegerem a ordem pública, suspendem as reintegrações de posse. É um entendimento que eu vejo como um entendimento fora do nosso ordenamento jurídico. A desordem pública já não ocorreu? É uma inversão. A desordem pública é a invasão. A desordem pública é a manutenção da invasão. Mas o Supremo tem uma leitura diferenciada que ele diz que não, que o cumprimento da reintegração de posse é que vai ferir a ordem pública porque os índios prometem resistência. Não consigo explicar o que acontece na cabeça, o que acontece nessa forma de entendimento de juízes, desembargadores e, em especial, dos ministros do Supremo, que vem suspendendo as reintegrações de posse sob esse argumento. E é importante nós separarmos de forma muito radical direito territorial indígena. Existe sim um direito territorial indígena previsto na Constituição, naquelas áreas em que há posse tradicional indígena, isso é uma coisa.
Outra coisa muito diferente é a ação humano-militar, a tomada da posse na força, ao arrepio do devido processo legal, que é a invasão de propriedade privada. Então, direito territorial indígena, do artigo 231 da Constituição Federal, e invasão de propriedade privada não guardam qualquer relação. Um suposto direito territorial indígena não tem condão, não tem força de legitimar um ato violento e ilegal de invasão. Luana, vou dar sequência, vou trazer aqui, inclusive, a pergunta de uma telespectadora e que acompanha sempre nós por aqui, a Vanilda, você conhece ela deu bom dia, hoje ela conversou comigo cedo, pediu para perguntar a você, Luana, se você sabe ou tem conhecimento do presidente Jair Bolsonaro, já que a sua família esteve reunida recentemente com ele, estiveram na semana passada também com o general Heleno, sobre a gravidade dessas incessantes invasões que ocorrem, caso elas não cessem. E ela traz aqui um dado que é importante, né? Os produtores rurais e muita gente que está no campo tem ali a sua guarda, porque não tem policiamento, então tem a sua guarda da sua propriedade, da sua casa, da sua família, através, muitas vezes, né, a maior parte das vezes, por armamento legalizado, que é o que a lei permite. Os indígenas não. E eles já estão armados há muito tempo, é por isso que eles também fizeram essas invasões de terra. O que você traz desse ponto aqui, Luana, por favor? Bom, a ida a Brasília e a possibilidade de diálogo com o presidente da República, que aconteceu efetivamente na semana passada, a pauta foi um pleito, não só do estado do Mato Grosso do Sul, mas um pleito do Brasil, levando ao presidente da República algumas problemáticas que estariam na mão do Poder Executivo. Não podemos confundir as coisas e levar ao presidente da República um pleito para dizer: presidente, você precisa organizar a casa e cumprir as reintegrações de posse. Como pode o presidente da República ou a Polícia Federal, dentro da estrutura do Executivo, ou o presidente da autarquia, no caso a FUNAI, promover uma reintegração de posse que tem um óbice, e esse óbice é judicial. A caneta da decisão, a caneta da solução das invasões está na mão do Supremo, que suspendeu as reintegrações de posse. Pedir ao presidente da República que promova a reintegração de posse de algo que o Supremo já disse que não vai acontecer é pedir ao presidente da República que descumpra a decisão judicial. Então, a primeira pauta que eu sempre destaco a importância de todos aqueles que vão levar um pleito aos agentes públicos é: leve ao agente público o pleito daquilo que está na mão daquele agente. E em relação à presidência da República e a todas as propostas do presidente da República, e é muito importante, por isso que eu diferenciei direito territorial indígena e invasão de propriedade privada. Não existe por parte do governo federal uma negação de direitos indígenas. Muito pelo contrário, nós estamos assistindo propostas do governo e ações do governo respaldando os direitos indígenas. O que o governo não admite, e com razão, é o caos e a invasão. E o pleito levado ao presidente da República em relação à questão específica das invasões, nós já tivemos por parte do presidente da FUNAI uma orientação de que invasões de propriedades por indígenas integrados, ou seja, cidadãos brasileiros, indígenas que sabem bem o que estão fazendo, que isso não será trabalhado pela Procuradoria Federal Especializada da FUNAI em ações possessórias. Ou seja, a FUNAI, que é o governo, certo? É uma autarquia do governo federal, a FUNAI não vai, a Procuradoria Federal da FUNAI, que é o seu corpo jurídico, não vai defender nos processos as invasões de propriedades privadas. Isso é caso de polícia. Não existe no ordenamento jurídico nenhuma previsão que coloque a invasão de propriedade ou a entrada nas áreas sob força ou uso de violência, não existe nenhuma previsão legal que coloque isso como um direito. Não sendo um direito, não cabe à Procuradoria Federal da FUNAI ir nos processos contra os produtores, buscando legitimar essas invasões. Isso já é algo da Presidência da República, do governo federal, e representado porque existe a desconcentração e descentralização do poder. Então, quando uma autarquia toma uma atitude, é uma ação do governo federal, então nós já temos esta orientação do presidente da FUNAI. E, por incrível que pareça, esta orientação do presidente da FUNAI, que diz simplesmente que a FUNAI não vai mais defender ato criminoso de invasão,
essa orientação foi questionada pelo Ministério Público. O Ministério Público fez uma recomendação para a FUNAI, para que a FUNAI revogasse essa orientação. Quais são os parâmetros para fazer uma solicitação como essa, de revogar uma decisão? Por parte do Ministério Público, Isso. legitima a tomada da posse na força, chama de, entre grandes aspas, retomada, e como se fosse uma luta legítima por direitos. Essa é a linha da 6ª Câmara do Ministério Público Federal, que trouxe essa recomendação para a FUNAI revogar esse ato. Luana, você colocou um termo aí que é muito interessante, foi colocado nessa comunicação da FUNAI, de que ela não vai representar os índios que já são integrados à sociedade. E aí eu sei que tem muita gente no Mato Grosso, estava olhando o telefone agora, o WhatsApp, o Instagram, e está bombando, o pessoal está assistindo mesmo. Não existe no Mato Grosso do Sul índio que não seja integrado. Nós devemos ter ali no norte do país, na região amazônica, evidentemente que há, parte do norte do Mato Grosso talvez, mas no Mato Grosso do Sul não tem. Esses, principalmente, que estão em áreas que são invadidas, que invadiram as fazendas, eles não têm essa condição. Então, todos eles se enquadrariam, no caso do Mato Grosso do Sul, dentro dessa questão de ilegalidade e sem defesa da FUNAI. Certamente. Só não se enquadram nessa questão os índios isolados, que são os índios que não tiveram contato e que os poderiam... índios de verdade. Porque a questão indígena, isso é muito importante nós esclarecermos também, a questão cultural, ela pode ser preservada, ela pode ser garantida, o índio vai ser sempre o indígena, independentemente da transformação da cultura, porque a cultura é algo dinâmico, a cultura não é estática. É orgânico. É orgânica, ela se transforma, ela se adequa. Então, o fato dessas adequações culturais não fazem do índio menos índio. E é isso que nós precisamos entender, e o Ministério Público e alguns entendimentos judiciais também, entender que o fato de serem indígenas não lhes dá direito absoluto, porque nós temos uma transformação da cultura e não podemos querer resgatar um índio que não existe mais. Uma cultura de 1500, continua sendo uma cultura indígena. Com novos recortes, novos contornos e adequados ao momento atual. Luana, o Paulo de Sidrolândia, ele fez um questionamento que é muito interessante em relação ao que tem acontecido. Nós exibimos algumas reportagens, você participou das reportagens também, no qual estava dizendo que o STF teria que se posicionar no dia 28 de novembro, adiou essa decisão e não tem data nova. O que ele pergunta aqui? Ele questiona se durante esse período que nós temos agora até chegar lá, qual que é a responsabilidade do Supremo em relação às pessoas que foram invadidas, em relação a lucro cessante, ao custo de oportunidade e outros temas, porque as famílias dessas propriedades, a maior parte delas, vão perdendo aí a sua qualidade de vida, perdem a sua condição de trabalho. A responsabilidade efetiva jurídica do Poder Judiciário, do Supremo, no caso, é nenhuma, porque o julgador, ele julga e impõe deveres e obrigações para as partes, para ele mesmo, nenhuma. Então, no momento, nós temos um Supremo que tirou de pauta, foi retirado de pauta a questão da repercussão geral, que vai rediscutir marco temporal, e as decisões judiciais, com exceção desse caso que tem repercussão geral, as decisões judiciais elas são voltadas para os casos concretos. Então, uma decisão judicial que suspende a reintegração de posse tem efeitos apenas para aquele caso específico e responsabilidade, pelo menos jurídica, para o órgão julgador, responsabilidade nenhuma. É o órgão julgador, no seu autoconvencimento, proferindo uma decisão. Existe, claro, um compromisso, uma responsabilidade ética, moral, existem reflexos sociais daquela decisão, mas nós não tem como identificar uma responsabilidade de o Supremo arcar com alguma indenização, alguma coisa nesse sentido. Daí porque, inclusive, o fundamento desta orientação do presidente da FUNAI, de que a FUNAI não vai defender judicialmente os atos de invasão. Porque o que vem acontecendo? Decisões judiciais condenando a FUNAI a indenizar os proprietários. Então, as invasões defendidas pela FUNAI, defendidas pelo poder público, estão acarretando ônus ao erário. E é com essa questão de razoabilidade que a FUNAI, então, disse, olha, a partir de agora, nós temos a invasão de propriedade privada como ato ilícito e não será defendido pela FUNAI, mesmo porque não pode um gestor público colocar em risco o erário, que é o que vem acontecendo na questão das invasões.
Em relação a essa retirada de pauta, essa questão não vai tratar de invasão. E eu vou repetir, a terceira vez vou repetir que é muito importante nós termos isso em mente. Direito territorial indígena, marco temporal, proibição de ampliação, indigenato, esbulho renitente, Raposa Serra do Sol, condicionantes do Supremo, isso é uma coisa. Invasão de propriedade privada, retomada, luta legítima por direitos, isso é outra coisa. Nós não podemos permitir, como vem fazendo o Ministério Público Federal, a 6ª Câmara do Ministério... Este ano de 2020, Luana, eu sou leigo, evidentemente, na questão do direito, mas eu nunca tinha visto, presenciado tantos processos chegando, ou tantas solicitações, tantos posicionamentos chegando no Supremo contrário ao direito de quem tem terra. Nunca aconteceu isso, pelo menos a visão jornalística nunca tinha acontecido. E chega aí no que eu quis, onde eu estava trazendo, essa diferenciação ela é muito importante, porque quando eu pego a invasão de propriedade e contamino ela com direito indígena, qualquer palavra contra é uma palavra contra os indígenas. E não é isso que se pretende. Ninguém quer uma decisão contra os direitos dos indígenas. Ninguém nega os direitos dos indígenas. O que nós não podemos admitir é que, pelo simples fato de serem indígenas, passem a ter direitos que são verdadeiras anomalias porque não estão no ordenamento jurídico. Para o produtor rural que está nos assistindo, Luana, e até encerrando aqui a última pergunta que eu vou fazer a você, para o produtor rural que está nos assistindo, para quem está nessa condição, infelizmente, é algo que sensibiliza a todos, mas para quem está nessa condição, para quem está nos acompanhando, qual que deve ser o comportamento do produtor rural ou de quem está com terra invadida? Como que nós devemos nos portar num momento como esse? Paciência, expectativa boa e esperança. Por quê? Porque foram mais de 30 anos de construção de políticas esquerdas, de políticas socialistas, de políticas de direitos de minorias, de toda essa onda. Para você ter uma ideia, o Estatuto do Índio é de 1973, a tese do indigenato é de 1912, de João Mendes Júnior. Então, nós começamos a ter no Mato Grosso do Sul o pool de invasões a partir da década de 90. Quantas décadas trabalharam nos bastidores para conseguirem colher hoje, em favor do caos e da desordem, essa realidade de proteção das invasões. Então, agora nós estamos virando essa página, partindo para um novo contexto, e esse novo contexto precisa de tempo para ser construído. Em 2 anos e pouco mais de, não, menos de 2 anos do novo governo, para desfazer, para se livrar de uma herança maldita de governos anteriores, o tempo é muito curto. Existe uma necessidade de reconstrução. E isso está acontecendo, é nítido. Acabei de lhes trazer aqui um ponto específico, nós podemos elencar centenas de outros, mas um ponto específico de conduta deste governo, não, e repito, não negando direitos indígenas, mas negando invasão como sendo algo legítimo, como é essa orientação da FUNAI. Só que os atos administrativos, para eles surtirem efeito e chegarem até nós, que estamos aqui na base, demandam tempo, demandam uma tramitação, demandam trâmite de processos judiciais, por exemplo, para que esses atos reflitam naqueles nossos processos. Então, o que eu tenho a dizer para todos os que estão invadidos, isso eu estou dizendo hoje, e se nós pegarmos nos históricos, nos meus históricos aqui, dialogando aqui no canal do Boi, em diversas outras oportunidades, eu sempre falo, desistir não é uma opção. No governo do PT, no governo Lula, no governo Dilma, eu dizia, desistir não é uma opção. E não é mesmo, e agora com ainda mais ênfase, desistir não é e nunca será uma opção para o produtor rural que tem título, que rega a sua terra com seu suor, com seu trabalho. Nós vamos virar essa página. Bom, e com essas informações eu vou encerrar essa edição do Agricultura BR aqui pelo Agrocanal. Eu volto logo mais às 16 horas lá no Canal do Boi, na terceira edição do programa. A todos uma ótima tarde e até lá!